Oi, gente. Eu tô aqui na internet e eu estava buscando alguma informação nova referente ao tema saúde mental no trabalho, já que nós estamos às vésperas do término do prazo que o governo concedeu para que as empresas implantassem a NR1. E a gente sabe que tem muita empresa que ainda não fez nada, não procurou saber quais são as regras, as normas técnicas, não buscou profissional para essa implantação e nem capacitou quem ele já tem ali dentro dos profissionais que poderiam estar movimentando essa implantação. E a gente sabe exatamente que o empregador brasileiro ele é procrastinador, nós somos mesmo procrastinadores por natureza, todos nós. Mas o empresário brasileiro, é óbvio, o CPF leva isso para o CNPJ e ele fica ali, ó, contando que às vésperas, no último dia, o governo vai ceder e vai conceder um novo prazo. Será que vai acontecer dessa vez novamente? A gente não sabe porque agora o empregador ele vai ser responsabilizado, vai doer no bolso dele, porque hoje está doendo no bolso do governo. Então, será que o governo vai estar interessado em conceder um novo prazo? Se não tivesse doendo no bolso dele, se não tivessem tantos afastamentos sendo registrados, por exemplo, em 2025 foram registrados mais de 2.000 profissões com afastamento por causa de transtornos mentais provenientes do ambiente de trabalho. E agora o empregador, ele vai ter que se responsabilizar por isso. Se a gente for olhar quais são essas profissões, essas mais de 2.000 profissões que registraram e se afastaram por motivo de transtorno mental, nós vamos observar que são as profissões mais populares que movimentam a economia do nosso país. Está no topo das profissões, por exemplo, o vendedor do comércio varejista. Ou seja, mais de 70.000 trabalhadores se afastaram com transtorno mental. Então, é alarmante, seguido aí das outras profissões como faxineiro, auxiliar de escritório, assistente administrativo. E aqui eu quero abrir um parêntese para lembrar que é uma prática no Brasil, muitas pessoas são registradas na carteira. Então, o censo ele vai lá e eles têm as informações de acordo com o que está registrado, como que vai lá para o banco de informações. Mas a gente sabe que esse assistente administrativo pode ser um assistente de RH, um assistente financeiro, uma recepcionista. O Brasil tem muito disso, as empresas fazem muito isso. O faxineiro também pode ser um ASG. Então, pare e pense em toda essa classe trabalhadora. A gente tem aqui também técnico de enfermagem, operador de telemarketing, tanto ativo quanto receptivo, vigilante, motoristas de ônibus urbano. E aí a lista é enorme, né? Mais de 2.000 profissões. E aí, o que eu tô pensando? Todos os dias as empresas reclamam e procuram consultorias como a minha, que é o trabalho que eu faço, dentre outros, para contratar, para fazer um processo seletivo, abrem processo seletivo para contratar profissionais, porque a rotatividade é alta, porque as pessoas entram e não ficam nas empresas, porque as pessoas não querem. E aí tem aquela dor, né? O empresário reclama, as pessoas já não são. Elas não querem fazer ficar muito tempo numa empresa, elas têm baixa tolerância ao estresse, baixa tolerância a frustrações, principalmente as gerações mais novas. Mas para e pensa, se a gente está vivendo um período da nossa história onde teve que mudar toda a legislação referente aos afastamentos por transtornos mentais, que antes isso era uma causa exclusiva, era atribuída à vida pessoal, né? Uma causa não, era atribuída à vida pessoal. Se você tá com ansiedade, com certeza é alguma coisa relacionada à sua vida pessoal, aos seus hábitos, a forma como você conduz e a dinâmica comportamental na tua família, os seus relacionamentos. Mas aí foi observado nesses afastamentos que a maioria dos relatos que os peritos ouviam era por quê? Eu tô estressada, eu tô com síndrome do pânico, eu tô com fobia, porque eu não aguento chegar no meu trabalho, porque todos os dias o ambiente é insalubre. O ambiente, ele não me oferece uma ergonomia cognitiva. Eu sou desrespeitada todos os dias, o meu chefe grita comigo, ou o meu chefe é permissivo, ele sabe que o ambiente é tóxico, os colegas são tóxicos, e ele não faz nada por isso, porque a outra pessoa dá resultado, então isso é que importa, a gente que se mate. A empresa, ela até cumpre o que a legislação manda, mas ela faz isso da pior forma. A qualidade do que ela oferece é péssimo e ninguém fiscaliza isso. Porque as metas são inalcançáveis e eu sou humilhado todos os meses porque eu não bato meta e isso me faz ficar muito nervosa, isso me gera ansiedade, isso me gera crise de choro, então eu vou para casa, eu não consigo me relacionar porque eu só quero dormir, ou a pessoa sofre e aí pode gerar uma depressão, ou o próprio burnout, que foi atribuído, né, entrou no rol das doenças relacionadas ao trabalho, que é essa exaustão, a pessoa não aguenta mais,
por tudo que ela passa, então ela acaba sendo diagnosticada como burnout, que também é um transtorno mental por causa do trabalho. E aí as empresas não entendem por que a rotatividade é alta. Então vamos entender, as pessoas não querem mais morrer por um salário. Se antes somente a ergonomia física, a cadeira, a posição da cadeira, o computador, agora as relações, as interações humanas, o relacionamento, o trato, o comportamento, a forma de se comunicar também vai ser medido. Porque não é só o físico. Ora, se antes a saúde e segurança do trabalho tinha que se preocupar, porque o maior índice de afastamento era por causa da coluna, e agora ultrapassou, agora é mental, por causa de questões mentais. Então tem muita coisa acontecendo no Brasil. Então o empresário, dono de empresa, recursos humanos, leva esses dados para a empresa. Não vai adiantar fazer festinha, não vai adiantar dar brinde, não vai adiantar dar tapinha nas costas, postar foto nas redes sociais e falar que esse aqui é um ótimo funcionário, se não mexer nas estruturas, no dia a dia, onde as coisas acontecem e não são registradas e nem as câmeras não registram, não vai para a rede social, que é aquele bastidor da tua empresa. Então observa se a sua rotatividade ela não está relacionada ao relacionamento entre equipes, entre o líder e a equipe e até mesmo você. A maioria dos empresários brasileiros, a maioria das empresas brasileiras também são empresas de pequeno porte ou de médio porte, são empresas familiares, e aí a gente já entra num outro assunto super delicado que eu gostaria muito de trazer um dia para falar sobre isso, se for interessante para todos. Mas a gente precisa entender que os relacionamentos também adoecem, e não é só dentro da nossa casa, não. É dentro do trabalho e tá adoecendo pra caramba. Então, antes de você falar que a mão de obra tá escassa, que as pessoas não querem trabalhar, que essa geração tá preguiçosa, concordo em algumas coisas, não com a palavra preguiçosa, mas realmente eles não têm a tolerância que a outras gerações, como a minha, tinha, até porque a perspectiva do que é felicidade pra eles não pensam mais como a gente. Ah, eu só quero ficar maior de idade, trabalhar, casar, ter filhos, ter minha casa e pronto. Não, eles querem uma vida com muito mais sentido, coisas que a gente não tinha acesso e agora eles entenderam que faz mais sentido do que simplesmente trabalhar, casar, ter filhos e morrer. E se aposentar e morrer. Eles querem muito mais do que isso. Então, vamos pensar nisso? Vamos falar sobre isso? Tá entendendo como a NR1 ela é uma implantação, mas que ela vai exigir continuidade, ela vai exigir postura, ela vai exigir reestruturação e cultura organizacional, não treinamentos pontuais próprios feitos por IA, ou porque, eu quero falar de inteligência emocional na minha empresa. Se o problema da tua empresa é assédio sexual, por exemplo, ou assédio moral, ou o problema na sua empresa é uma comunicação, então o treinamento que dá certo para uma empresa não é o que vai dar certo na sua empresa. Enquanto você não enxergar isso e não levar a sério que a gestão de pessoas precisa existir, independente do porte da tua empresa, independente se você é interno ou externo, você vai continuar sofrendo com alta rotatividade, afastamentos, absenteísmo, afastamento por transtorno, afastamento por outras doenças, porque o corpo fala, né? A mente registra, e aí o corpo, a mente, uma forma de se manifestar o problema mental é no corpo, muitas vezes é isso que acontece. Enfim, se esse papo fez sentido para você e você quiser amadurecer e entender como que funciona e como que você pode estar fazendo essa implantação da NR1 na sua empresa, dentro da realidade do que vocês vivem no dia a dia e o que pode ser feito com um cronograma a partir de um diagnóstico, você pode me chamar lá no direct. Encaminha também esse vídeo para outros colegas, para profissionais da área de recursos humanos e para pessoas interessadas no tema, que aí sim eu vou salvar para assistir também em outro momento, para também anotar alguns pontos importantes que foram falados, que assim eu também vou entender que esse assunto é relevante e que vocês querem saber mais do tema. Obrigada, um abraço.